Boa noite, minhas amigas da TV 247. Boa noite, meus amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje estou substituindo aqui o Leonardo Atush no programa Léo ao Quadrado desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2019, junto com meu amigo Leonardo Stolpa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Aquiles. Tudo jóia? É sempre um prazer fazer o Léo ao Quadrado com você. Hoje o tema principal do nosso programa é a derrota política aí do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi contrariado pelo Congresso e perdeu aí o COAF. Vamos falar um pouco sobre isso. Você viu isso? É uma derrota e tanto para o Moro, hein? Vi, Léo, e olha, dá assim, lógico, não dá dó do povo brasileiro, né, de ser um povo que percebe que os ministros usam as instituições para vingarem suas frustrações, né? Mas agora muita gente vai pegar prisão aí por causa disso. Pessoas que já eram até para estarem presas, obviamente, mas vai rolar muita cabeça. A Operação Lava Jato vai prender muita gente para descontar as frustrações do Moro. Então é assim, toda vez que alguma coisa dá errado para o Moro, a Operação Lava Jato prende gente. Seria legal se a Operação Lava Jato prendesse todos os partidos envolvidos em corrupção, mas não, obviamente, partidos que desafiam o poder financeiro trabalhando para os mais humildes e partidos que desafiam os interesses pessoais do Sérgio Moro. Exatamente. Vamos ver aí quem vai ser o próximo, né? A gente já sabe que o Michel Temer voltou para o Chilindró hoje, né? Voltou para a prisão. Ele e o Coronel Lima. Coronel João Batista Lima Filho era apontado como o PC Farias do Temer. Agora, tem muita gente dando boa noite aqui para a gente, Léo. Queria só cumprimentar algumas pessoas aqui antes da gente começar. Boa noite aqui para Vilma Gonçalves, boa noite Ana Carla Marques, boa noite direto da Alemanha para Alessandra Reinhardt, boa noite Jana Nunes, boa noite a Marisete aqui de Olinda, né? Boa noite aqui a Rosa Maria Albertuni e boa noite direto de Belo Horizonte aqui para o Marcos Machado. O pessoal está nos assistindo aqui, a gente já tem quase 1.500 pessoas ao vivo nesse momento nos assistindo. Já queria pedir para vocês compartilharem o link do Léo ao Quadrado de hoje. Por favor, quem não for inscrito no canal da TV 247, inscreva-se. Nos ajude a aumentar o nosso alcance, né? Quem puder e quiser se tornar membro do canal, é esse botãozinho aí logo abaixo do vídeo. Torne-se membro, você paga uma pequena quantia e se torna membro do canal. Tem alguns benefícios, podem participar de reuniões de pautas, podem participar de encontros com os editores. A Magda Família aqui está dizendo saudade de você, Aquiles. Muito obrigado. Magda, um abraço para o pessoal de Cascavel, o Edson. É isso. Léo, o Sérgio Moro, então, teve esse baque político aí, né? No mesmo dia, o Congresso, a comissão especial que analisa a medida provisória do Jair Bolsonaro, que trata da reforma administrativa do governo, né, da fusão das pastas, criação de outras, etc. e tal, extinção, por 14 votos a 11, foi que decidiu retirar, né, do Ministério da Justiça o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, e devolvê-lo ao Ministério da Economia, que era o antigo Ministério da Fazenda, que é onde o COAF sempre foi atrelado, né? E essa mudança ainda pode sofrer novas alterações. Essa mudança, essa derrota do Moro, né, essa primeira derrota mais expressiva do Sérgio Moro, ela pode ser revertida em tese, porque esse parecer que retirou, essa votação da comissão que retirou o COAF do Ministério da Justiça, ainda vai passar pelas votações do plenário da Câmara e do Senado. O que você acha, Léo? Você acha que o Moro tem gabarito político para reverter essa derrota e retomar o COAF? E além disso, queria que você respondesse também, nesse tempo em que o COAF ficou no domínio do Sérgio Moro, você acha que ele amealhou informações? Você acha que ele reuniu informações, eventualmente, sobre algum desafeto ou sobre algum inimigo político? Olha, obviamente o Sérgio Moro estava trabalhando de uma forma mais leve com o COAF durante esse tempo, mas ele faria atrocidades a partir do momento que ele tivesse o controle realmente do COAF e não tivessem decisões pendentes no Congresso a respeito dessa questão do COAF.
Se ele vai ter gabarito ou capacidade política para reverter isso, eu não sei, mas poder institucional de chantagem ele tem. Obviamente, o Moro sabe que a prisão de um político significa, às vezes, uma delação que pode espirrar em muitos outros políticos. E hoje nós temos uma situação no Brasil em que o poder político eletivo é chantageado pelo poder político judiciário. Então, a gente tem aí a Operação Lava Jato atirando de um lado e os políticos levando tiro e tentando revidar contra o Sérgio Moro. Quem que vai vencer? Eu acho que, no final das contas, nesse Brasil extremamente alienado, prisões de políticos, a Operação Lava Jato ordenando prisões de políticos para dar para o Sérgio Moro esse poder de barganha pode até fazer com que ele consiga reverter essa situação e consiga ter o COAF em suas mãos. Eu não acredito na possibilidade dele pedir demissão, não. Eu acho que a demissão do Moro só viria se o STF garantisse para o Sérgio Moro que anularia a chapa Bolsonaro e Mourão. Porque se o Bolsonaro cai, o Mourão assume. E onde fica o Sérgio Moro? O Sérgio Moro fica sem foro privilegiado durante todo esse tempo. Se a gente tem uma reviravolta e o povo brasileiro fica sabendo que o Sérgio Moro cometeu vários crimes lesa pátria, obviamente o Sérgio Moro não teria sequer a situação do foro privilegiado para conseguir se esquivar dessa situação. Então, o ponto de vista que eu tenho, Aquiles, é que o Sérgio Moro não vai pedir demissão, isso é uma chantagemzinha, e ele vai utilizar, sim, o Poder Judiciário para chantagear políticos no Congresso. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Agora, se o Sérgio Moro pedir demissão, isso significa que pode estar chegando ao fim os tempos aí de chapa Bolsonaro e Mourão. São avaliações conspiratórias às vezes, mas eu não consigo ver a possibilidade do Sérgio Moro abrir mão do poder. Eu acho muito estranho imaginar a possibilidade dele deixar de ser o super-ministro do Bolsonaro, ainda que ele não tenha COAF, né? Ele não tem a COAF, fazer uma pirracinha e perder tudo, eu acho que ele não faria isso, não. Agora, Léo, então, pelo que você estava dizendo aí, dá para a gente concluir o seguinte: o Moro está caminhando para aceitar uma condição semelhante à dos militares, ou seja, protagoniza derrotas expressivas politicamente, né? Porém, se submete a um certo constrangimento, a um certo enfraquecimento político, em prol de continuar nesse governo, né? Deixa-me ler aqui um superchat do Cláudio Alves que diz: hoje a Janaína Pascoal, mais uma vez, incorporou o espírito Exu Caveira, e no plenário da Alesp já há pelo menos um vídeo do YouTube mostrando isso. Diz aqui o Cláudio Alves. Lê outros comentários aqui, o Antônio Cordeiro está dizendo desmoronou, e a Beta Olivier está dizendo cadê o Queiroz? Inclusive, essa pergunta foi feita para o ex-juiz Sérgio Moro pelo deputado Paulo Pimenta, lá na Câmara, na comissão que ele participou, acho que foi ontem, né? E aí o Moro foi muito engraçado, Léo, porque ele disse, olha, eu não vou responder essa questão porque é uma questão que fere o governo, né? O cara é ministro da Justiça, entrou para o governo por ser uma espécie, ter construído uma imagem de xerife da legalidade, da moralidade, né? Implodiu o principal candidato a presidente da República, o ex-presidente Lula, né, condenou-o com uma acusação sem provas e agora diz que não pode falar sobre o Fabrício Queiroz, o PC Farias da família Bolsonaro, porque isso agride a imagem do governo. Então, a gente deduz que o Queiroz tudo bem, né? O Moro não vê nenhuma ilegalidade na atividade do Queiroz e decidiu não falar sobre isso. Agora, pense aqui um pouco comigo. Você não acha, Léo, que essa decisão do Moro de ficar paulatinamente sendo enfraquecido dentro do governo Bolsonaro pode fazer com que ele caia para cima? Por exemplo, saia do governo, mas já amarrado com um ingresso no Supremo Tribunal Federal? O que você acha? Eu acho que não, Aquiles. É muito difícil o Moro garantir que ele vai conseguir chegar ao Congresso, ao STF, sem estar no governo Bolsonaro. Porque o que faz essa obrigação do Bolsonaro de colocar o Moro no STF é exatamente o Moro transferindo sua popularidade para o Bolsonaro. Eu acho que o Moro não larga o osso.
ser ministro e ter controle sobre a Polícia Federal, ter controle sobre todos esses órgãos é uma coisa que, obviamente, ele não abriria a mão simplesmente para chantagear o fato dele ter perdido a COAF. Não acredito nessa possibilidade, mas eu acredito que se o Moro combinar com o STF de caçar a chapa Bolsonaro, ele pode sair um mês antes, fazer críticas ao Bolsonaro e se posicionar como sendo o moralista mais novo do Brasil e, a partir daí, se candidatar a presidente. Eu acho que, em algum momento, ele vai ter que romper com o Bolsonaro. E esse momento... Uma espécie de Temer, né? Uma espécie de Temer ali, versão judicial. Um traidor. Eu nem diria Temer. Eu diria até pior, porque o Temer, eu sempre defendi a ideia de que o Temer teria sido pressionado para dar o golpe, e hoje, vendo o Temer preso, eu consigo perceber de uma forma muito mais clara. Eu vejo o Temer preso e imagino que naquela época o Temer foi pressionado para dar o golpe sob pena de ser preso. Então falaram, olha, Temer, ou você dá o golpe, tira essa mulher teimosa que não quer deixar a gente se corromper, que quer prender político corrupto e entra para segurar essas coisas, ou seja, ou você participa do grande acordo nacional, ou então você vai cair junto com a Dilma, porque a gente vai derrubar a Dilma, depois nós vamos liberar seus podres. Hoje eu vejo que o Temer ele foi simplesmente um manipulado. Né? Prova disso é que agora, assim que ele saiu, a prisão que ele imaginou que conseguiria evitar, ela está chegando. Já o Moro não. O Moro é um traidor consciente. O Moro não é um traidor possível do governo Bolsonaro. O Moro é um traidor do Brasil. O Moro aceitou destruir a indústria nacional, aceitou colocar o Brasil na condição de um país extremamente destruído, ruralizado, um país não competitivo. Ele aceitou toda essa desgraça que a gente está vivendo hoje, sabendo que ele faria isso. Ou seja, ele foi contratado para trair o Brasil. O Temer, ao meu ver, ele foi pressionado no sentido de ou aceitar o grande acordo nacional ou então antecipar essa prisão que está acontecendo agora. O Temer é conscientemente ruim. Ele é uma pessoa que, desde o início do seu trabalho, ele foi uma pessoa covarde, né? Lembrando que o Moro foi juiz do Banestado. Então ele sempre foi isso. Ele nunca foi uma pessoa boa, né? Nunca foi uma pessoa de boas intenções. E o Moro, a traição para o Sérgio Moro é um comportamento natural, não é a exceção, é o comportamento natural. A personalidade dele é a traição. Lealdade talvez seja uma raríssima exceção do comportamento do Sérgio Moro. Você acha que ele tem informações comprometedoras sobre o Queiroz, sobre o Flávio Bolsonaro ali, sobre o clã Bolsonaro? Para, tipo, eu não vou usar, mas se precisar, tá aqui, né, à minha disposição. E antes, queria mandar um beijo aqui para Diana Teles, que está dando boa noite aqui, para Léo Stopp e Aquiles, mandando coraçõezinhos aqui para a gente, Léo. E leu só um superchat aqui do Cláudio Alves, que diz, Moro sabe que não pode abrir mão do foro privilegiado, de jeito nenhum. E o Lorival Barbosa diz, Moro é burro, ele não passa na sabatina do Senado. Tem isso também, né? Falando conge lá na sabatina do Senado, as chances diminuem, né, Léo? De ir para o STF. Não imagino isso, não. A indicação do STF é uma indicação completamente política. O camarada pode ser analfabeto. Alexandre Frota, se indicado pelo Bolsonaro, e se tiver aí um combinado para que ele seja o novo ministro do STF, o Alexandre Frota chega ao STF. É uma indicação puramente política. A sabatina do Senado, ela é tão somente formalidade. Ela não é uma sabatina de avaliação. Parece que é, mas é formalidade. Não acho que isso faria qualquer tipo de diferença, não. O que eu vejo hoje é que o Sérgio Moro está nessa situação que ele não sabe se o Bolsonaro chega a indicar o próximo ministro do STF. Existe essa possibilidade do governo Bolsonaro acabar de uma hora para outra. Ele não sabe se nas mãos do Mourão ele seria indicado para novo ministro do STF. Ele não tem essa certeza, como ele tem essa certeza com o Bolsonaro. Então ele pode tentar chegar à presidência da República, por exemplo, através de um golpe contra o Bolsonaro. Agora, a questão do COAF e do Flávio, do Queiroz, Aquiles, é uma questão de que já existem provas suficientes. Olha, se a quantidade de provas que existem no caso Queiroz
contra Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Queiroz e a Michelle existissem contra o ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula já teria sido condenado à cadeira elétrica 15 vezes consecutivas. Ele ia morrer, depois iam matar a próxima encarnação, depois iam matar a alma, depois iam matar o que sobrou da alma. Isso porque a quantidade de provas que já foram publicadas, não é encontradas, é publicadas a respeito do caso Queiroz, se fossem contra um político do PT, já teriam criado um novo tipo penal e provavelmente teriam conseguido condenar o cara à prisão perpétua. Simplesmente o Ministério Público não tem o peito de bater de frente com o Bolsonaro, talvez o Ministério Público não tenha o interesse de bater de frente contra o presidente da República, porque o presidente da República talvez seja amigão do Ministério Público. É melhor que seja o Bolsonaro, né, que é um liberal, que é nosso amigo, do que ir contra o Bolsonaro e entrar aí um socialista, um comunista no poder para valorizar as pessoas mais pobres. Não precisa de mais provas no caso Queiroz. O caso Queiroz é uma pura questão de processo e condenação. Não são necessárias mais provas. Coisas óbvias já foram divulgadas, depoimentos de pessoas falando que, olha, eu recebia e tinha que passar 80% do meu salário para essa pessoa e pronto. Não tem mais o que dizer. Exato. Eu fico pensando assim, Léo, quando eu perguntei, se na verdade não tem algo mais, vamos dizer assim, batom na cueca, sabe? Porque o Queiroz tem aquela ligação muito próxima com o Adriano da Nóbrega, o chefe, né, daquela milícia Escritório do Crime. Inclusive, a mãe e a esposa do Adriano foram nomeadas no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, né? Então, talvez exista aí algumas informações que ainda não chegaram a público, nós não, talvez nem chegaremos a saber, quem sabe, mas nas entrelinhas dos grampos, do qual o Sérgio Moro ele detém o domínio, ele domina essa técnica porque ele autorizou um grampo de uma presidente da República. Ele autorizou um grampo de uma presidente da República quando essa informação não caberia a ele e fez mais do que isso. Divulgou a conversa do ex-presidente Lula com a então presidente da República, Dilma Rousseff. Então, de arapongagem, o Moro entende. Eu fico imaginando se ele não teria aí algumas cartas na manga que, por exemplo, ligassem de uma maneira mais clara, mais explícita, por exemplo, o clã Bolsonaro ao assassinato da vereadora Marielle Franco. E aí ele sairia como uma espécie de detonador, vamos dizer assim, cara que vai explodir vamos dizer, as estruturas do bolsonarismo, né? Isso aí, sem fazer nenhuma menção ao próprio Sérgio Moro, pelos canais que lhes são habituais de comunicação, né, os canais de vazamento que o juiz Sérgio Moro utilizou durante toda a Operação Lava Jato, ele pode utilizar esse mesmo modus operandi para, vamos dizer assim, sabotar o governo Bolsonaro se configurar esse cenário de enfraquecimento político, de desgaste, e aí o Moro sairia da sua capa, né, de moralizante para um voo mais alto. O que você acha? Sem chance? Eu acho que isso pode acontecer. O Moro pode fazer de conta que ele não tem nada a ver e que ele saiu porque ele não concorda com a corrupção. Podem fazer isso de uma forma muito estratégica. Olha, a gente sabe que não necessariamente o Sérgio Moro, mas quem manda no Sérgio Moro, a inteligência dos Estados Unidos com a inteligência de Israel, eles têm, obviamente, coisas suficientes para condenar o Bolsonaro por milhares de anos, né? Porque eles estão guardando dossiês contra os políticos brasileiros há muito tempo. O Bolsonaro não sabia que ele fazia parte disso até o momento que ele foi caçar falar contra a reforma da Previdência, e aí veio o caso Queiroz. Pergunta básica, né? Se já sabiam, se o COAF já sabia disso, por que só falou sobre isso depois que ele se posicionou contra a reforma da Previdência? Porque os dossiês são guardados, obviamente, para controlar os políticos e não para condenar os políticos. Os políticos nunca seriam condenados se eles fossem sempre domesticáveis. Até interesse da inteligência dos Estados Unidos e de Israel que os políticos se corrompam, porque a partir daí eles conseguem controlar esses políticos. E pode ser que o Sérgio Moro faça exatamente isso. Olha, vai ter a hora certa de pular do barco. A hora certa
é na hora que surgirem aí provas que realmente assustem a população brasileira. Mas não vai ser o caso, Marielle. A base de apoio do Bolsonaro comemora a morte da Marielle. Pasme, a base de apoio do Bolsonaro foi controlada no sentido de pensar que a Marielle é inimiga dos policiais, inimiga dos trabalhadores, inimiga de todo mundo. Então, o caso Marielle não assusta a base de apoio do Bolsonaro. Vai ter que surgir uma outra coisa. Se o Bolsonaro aparecesse falando, eu mandei matar a Marielle, ainda assim ele não perderia a admiração de evangélicos e outros apoiadores, porque eles consideram que a Marielle mereceu morrer. Assim como se a facada, se o próprio Bolsonaro falasse, olha, fui eu que bolei o caso da facada, né? Mas foi para tirar o PT do poder. Viva, mito, mito. Essas coisas não assustam a base de apoio do Bolsonaro. Vai ter que ser uma coisa muito, como eu diria, muito decepcionante para conseguir assustar a base que apoia o Bolsonaro. Que é uma base extremamente fanática, que compactua com as coisas erradas que o Bolsonaro faz. Isso é que é importante, que as pessoas entendam que a base de apoio do Bolsonaro, ela não se incomoda com os escândalos que venham a aparecer contra o Bolsonaro, porque eles sempre pensam, tudo bem, matou a Marielle, mas pelo menos tirou o PT. Tudo bem, né? Tá a prova aí de que ele controla as milícias do Rio de Janeiro, responsável por milhares de mortes todos os meses, mas tudo bem. Ele tirou o PT do poder. E aí vai, fanatismo é isso. É lógico que eu tô falando que são casos hipotéticos que poderiam aparecer e não assustariam a base de apoio do Bolsonaro. O que o Sérgio Moro teria que seria suficiente para tirar a base de apoio do Bolsonaro? E como que o Sérgio Moro conseguiria pegar a base de apoio do Bolsonaro depois de abandonar o Bolsonaro? Né? Basicamente isso, porque, olha, pular fora do barco pode significar perder os votos do Bolsonaro. Então, nesse momento, eles devem estar pensando como que o Sérgio Moro pode sair do governo do Bolsonaro, levando os eleitores do Bolsonaro, sem parecer que ele traiu o Bolsonaro. Tudo isso precisa ser pensado, porque ele não está disposto a perder o eleitorado do Bolsonaro. Muito bom. Muito bem colocado, Léo. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O pessoal está se manifestando sobre essa questão do Moro. A Deise Cação está dizendo, Aquiles, acho que o Moro sabe quem foi o mandante da morte da Marielle. E o Marcelo Soares, que é membro do canal, está dizendo, temos que dar um jeito de furar a bolha da mídia de direita. Globo e Companhia Limitada e o 247 é a agulha. Ronivaldo Jesus diz, dia 15, Levante Popular das Universidades Públicas e Professores. Falando em Levante Popular, ontem foi muito importante essa manifestação de estudantes e professores da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, né? Mais de 10 mil pessoas foram às ruas protestar contra esse bloqueio de recursos do governo de Jair Bolsonaro contra as universidades, que só lá na UF chega a cerca de 45 milhões de reais e praticamente inviabiliza ali o funcionamento da universidade. Então, foi muito bonito, foi muito importante, foi até, eu diria, revigorante ver tantas pessoas nas ruas defendendo o direito ao conhecimento e à sobrevivência e autonomia das universidades. A Lídia Barbosa da Silva está dizendo aqui, o Moro tem o rabo preso com o Império. Léo, vamos falar aqui de um outro assunto, também está relacionado ao Sérgio Moro, que saiu uma nota hoje no R7, dizendo que o Moro não sabia, não foi consultado, nem sequer foi informado sobre esse decreto do Jair Bolsonaro, editado ontem, que praticamente libera o faroeste no Brasil, né, quando ele amplia as categorias profissionais que podem ter acesso à compra e ao porte de armas, né, políticos, jornalistas, advogados, caminhoneiros, enfim. Ficou super irritado. Interlocutores disseram que ele nem gostaria de participar da solenidade que lançou o decreto, né? E ficou ali realmente contrariado. O que você acha? Isso é um balão de ensaio? O Sérgio Moro também já tinha dito que aquele outro decreto do Bolsonaro que libera as armas, libera 4 revólveres, 4 pistolas para cada brasileiro, ele não defendia alguns itens daquele decreto anterior. E agora esse, que libera geral o armamento das milícias e também uma coisa absurda, uma coisa criminosa. O decreto do Bolsonaro permite que crianças e adolescentes pratiquem
tiro, né? Participem de clubes de tiro sem aval da justiça, basta apenas que o pai ou o responsável legal permita isso, né? Numa clara, vamos dizer assim, formação de milícia, né? Então, além de você permitir o armamento das milícias, o Jair Bolsonaro também está atuando na formação das milícias, o que demonstra que ele tem um método nisso, ele quer fazer essa operação para longo prazo. Você acha que o Sérgio Moro sabia desse caso, ele realmente não concorda com isso, ou é mais uma espécie de teatro ali para, vamos dizer assim, sair bem na fita, dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, como ele mesmo falou lá na Câmara, Léo, quando ele foi perguntado sobre isso, né? Ele disse, olha, isso não tem a ver com segurança pública, isso aí foi uma decisão, esse é o cumprimento de uma promessa de campanha. Você acha que o Moro quer se desvencilhar de qualquer assassinato provocado por essa medida do Bolsonaro, Léo? Sim, Aquiles, olha, em termos práticos e técnicos, o Bolsonaro, obviamente, ele tem um ganho material com essa liberação de armas, provavelmente ele tem aí um percentual nos lucros dessas empresas que vendem armas, não é uma coisa de agora, ele já é o garoto propaganda das fábricas de armas há um certo tempo, e isso não sobra para o Sérgio Moro. Digamos que essa coisa aí de liberar armas, incentivar o uso de armas, é uma coisa do Bolsonaro com as fábricas de armas, e não tem uma beirada para o Sérgio Moro nisso. Por que o Sérgio Moro vai defender se não tem a beirada dele nessa brincadeira? E um outro ponto. O Brasil é contra essa liberação de armas. Uma pequena parte do eleitorado do Bolsonaro é a favor dessa liberação de armas. Mas a maioria do povo brasileiro, inclusive da direita brasileira, direita entre aspas, né, que seria o entreguismo brasileiro, eles são contra essa liberação de armas. Eles são a favor de muitas coisas liberais, muitas coisas do governo Bolsonaro, mas não concordam com essa parte relacionada às armas. Então, o Sérgio Moro sabe que o resultado da liberação de armas vai ser o aumento da criminalidade, ele já quer tirar o corpo fora dessa responsabilidade, então, a longo prazo, ele já tira o corpo fora dessa responsabilidade, o Bolsonaro não está nem aí para isso, ele está pensando a curto prazo, ele tem que pagar sua dívida de campanha, obviamente tem um lucro associado ao aumento de venda de armas. Além dessa questão, o Sérgio Moro sabe que, através de pesquisas, que a maioria do povo brasileiro não quer essas armas, então ele, como pré-candidato à presidência da República, ele já se manifesta contra essa questão de armas e ele vai aproveitar o óbvio aumento na criminalidade, principalmente porque vai ser possível mostrar estatisticamente que essas armas liberadas pelo Bolsonaro estão sendo utilizadas para matar pessoas, isso vai vir nas próximas estatísticas. Então ele já tira o corpo fora disso. Então são vários pontos. O primeiro ponto é, peraí, se eu não estou ganhando nada com isso, por que eu vou apoiar isso? Né? Não, esse negócio de armas é obviamente uma coisa do Bolsonaro com a Taurus, com as outras fábricas, não tem nada a ver comigo. No outro ponto é, eu tenho consciência que essa liberação de armas vai ser uma coisa maléfica para a sociedade que vai trazer prejuízos sociais, então eu já me posiciono contra isso. E o outro ponto é, eu já sei através de pesquisas que a maioria do povo não quer armas. A maioria do povo é contra a liberação das armas. Então eu já me posiciono dessa forma porque eu já começo a fazer um bom filme como pré-candidato à presidência da República. Então ele calcula tudo. O Sérgio Moro é um exemplo de um cara frio e calculista. E eu, nesse momento, até chamo a atenção que o Sérgio Moro é meu exemplo de um artigo que eu fiz, que está na página leonardoestopa.com.br, sobre a matemática do direito, como que as pessoas simplesmente calculam prós e contras na hora de decidirem. O Sérgio Moro é meu exemplo porque ele é, talvez, uma das maiores aplicações desse raciocínio utilitário na hora de tomar decisões. Olha, se eu libero uma gravação, né, igual você falou, com a presidenta da República, existe a possibilidade de eu ser punido no CNJ? Não, porque a maioria está contra ela. Então é só uma questão de analisar mesmo o que pode acontecer. Eu acho que o cálculo que ele faz é esse, olha, não estou ganhando nada com a Taurus, porém, obviamente isso vai aumentar a criminalidade, prejuízos sociais e mais, nas pesquisas está claro que o povo não quer armas, né? A maioria do povo é contra isso, e eu vou me posicionar contra, eu sou pré-candidato à presidência.
É um cálculo bastante verossímil do Moro, pelo que você estava dizendo aí, Léo. A Maria Cristina Dantas está lembrando aqui, que é membro do canal, que o Sérgio Moro teve reuniões com a Taurus, né? Então, deve ter, então, miado aí as tratativas do Sérgio Moro com a Taurus, porque, não sei se você se lembra, foi uma reunião até que aconteceu fora da agenda, aí depois ele disse que não teve reunião, depois disse que teve, mas não foi muito bem, disse que ele não tinha, vamos dizer, a obrigação de divulgar com quem ele se reuniria, né? Foi uma questão realmente, foi bem no começo do governo ali, e isso pegou muito mal para o Sérgio Moro naquele momento ali. E o Sérgio Bernardo está dizendo que Sérgio Moro não tem estratégias, ele é fraco demais. E a Tânia Vanderlei está dizendo aqui, Moro é cínico e sonso. Né? A Mônica Mello também está dizendo aqui... É importante comentar o que o colega falou, Aquiles. Isso é muito importante. O colega fala uma coisa que faz muito sentido. O Sérgio Moro, como ele não cresceu na política, ele sempre utilizou a canetada de juiz e a palavra dele sempre foi a palavra final, porque o poder judiciário é incontestável, né? Você só contesta na instância superior. Ele não desenvolveu esse poder de negociação, esse poder de resolver os conflitos através do diálogo, através da negociação. A coisa do Sérgio Moro é muito simples. Olha, o COAF não vai ficar comigo? Olha, fulano, prende aí tantos políticos de tantos partidos para vingar o fato de que eu perdi o COAF. Né? O negócio do Moro é muito claro. É não negociar, não debater, simplesmente dar uma canetada e vingança, e pronto. Ele é a expressão máxima da não democracia. Ele acostumou, porque o juiz é assim, né? O juiz grita e os outros obedecem, e pronto. Isso fez dele uma pessoa talvez incapaz de lidar com a política. Claro que não são todos juízes, lembrando que o Flávio Dino é o contrário, é o oposto do Moro, é o Moro invertido, e veio da magistratura, coincidentemente, foi aprovado no mesmo concurso que o Sérgio Moro, mas a prepotência dele vem exatamente dessa carreira dele de juiz, uma carreira na qual ele negociava, falava e as pessoas tinham que obedecer e pronto. Verdade. Tanto é verdade porque ele conduziu vários processos na Lava Jato como o cara que acusava, julgava, né, e determinava o destino dos personagens da Operação Lava Jato. É verdade também porque quando ele divulgou o áudio da presidente, a conversa da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, ele teve a mão passada em sua cabeça pelo TRF4, quando foi julgar essa questão, e um desembargador lá disse, não me lembro agora o nome dele, disse que em casos especiais, em casos de exceção, exigem medidas excepcionais, né? E também o ministro Supremo Tribunal Federal, com a exceção honrosa do ministro Teori Zavascki, que deu um puxão de orelha no Moro, porém não aplicou uma sanção mais grave, Moro saiu incólume dessa sequência de ilegalidades que ele cometeu, né,
Pessoal, eu tô tentando entender o que aconteceu também pela imagem, a última imagem do Aquiles, parece que faltou luz na casa dele. E eu tava tentando falar com o Aquiles, eu tava tentando falar com vocês, mas aí que eu percebi que eu tava tentando falar com o som desligado e ficou frisada a imagem do Aquiles. Mas simplesmente a luz desligou, o que me faz pensar que simplesmente faltou luz. O Aquiles está de volta, está vivo, não foi uma bomba do Sérgio Moro. Volta, Aquiles. Obrigado. Desculpa aí a todos vocês. Está tendo uma chuva muito forte nesse momento aqui na cidade de São Carlos, São Paulo, e caiu a energia aqui por 2 vezes. O meu roteador aqui foi também para o saco. Eu estou roteando a internet aqui pelo celular. Vocês me perdoem aqui esse pequeno contratempo, mas a gente estava falando justamente, você me ajuda, Léo, que a gente estava falando. Então, Aquiles, a gente estava falando dessa questão do Sérgio Moro, né? Porque ele sempre teve, né, perdões e simplesmente as coisas sempre andaram muito bem para ele. Era mais ou menos assim, ele cometia ilegalidades, não, momentos de exceção exigem atitudes de exceção. Então ninguém tinha coragem de punir o Sérgio Moro, exatamente porque era uma situação, né, na qual eles queriam punir as pessoas que estavam sendo perseguidas pelo Sérgio Moro. Houve, obviamente, uma coligação no Poder Judiciário para perseguir os partidos de esquerda. O Aquiles está morrendo de rir ali, provavelmente pelas conspirações que estão aparecendo nos comentários, né, Aquiles? É verdade, eu estou aqui. Gente, tá tudo bem, viu? Eu não fui alvo de um atentado. Realmente, quem é daqui da região de São Paulo, quem está ao vivo aqui em São Carlos nesse momento, nos assistindo, vai ver que está acontecendo uma chuva muito grande. Agora, Léo, eu queria aproveitar aqui o tempo para falar sobre um outro assunto importante também, que foi o acórdão, a publicação do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça da decisão que manteve a condenação contra o ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porém reduziu a pena dele, né, como a gente sabe, para 8 anos e 10 meses de prisão. Com isso, o Lula já pode pedir a sua detração da pena, a sua progressão de regime para um regime semiaberto e até mesmo para prisão domiciliar, né? Como é que você como é que você avalia essa situação? Tem chance real de nós termos o ex-presidente Lula em casa ainda nesse mês de maio? Eu não acredito muito na possibilidade do Lula ir para casa antes da reforma da Previdência, não, Aquiles. Eu acho que o direito do Lula, ele não está muito conectado, né? A liberdade do Lula não está muito conectada ao que o direito brasileiro diz, porque se a gente fosse levar por esse ponto, nem preso o Lula estaria. O Lula foi condenado, assim, numa metodologia de condenação completamente fora da realidade da justiça brasileira. Você falou uma coisa muito importante, que você comentou a questão do juiz, no modelo inquisitorial, que o mesmo juiz acusa e o mesmo juiz dá a sentença. O Sérgio Moro, ele foi um juiz que não é o juiz natural do caso, então o Lula foi condenado no juízo de exceção, foi um tribunal de exceção para condenar o Lula, não é o juiz natural, então é um tribunal de exceção. O Lula foi condenado com provas que não são aceitas no ordenamento jurídico brasileiro, teorias que não são aceitas no ordenamento jurídico brasileiro. Foi tudo muito estranho para agora a gente acreditar que o Brasil, que não seguiu a sua própria lei para condenar o ex-presidente Lula, vai seguir sua lei agora para libertar o ex-presidente Lula. Mas eu não acredito. Mas pode ser que aconteça, mas eu não acredito, não. Muito bom. A gente viu aí que a defesa do ex-presidente Lula deve entrar com esse pedido nos próximos dias, né? Vamos ver o que é que se faz. Eu imagino o seguinte, que já houve alguma inflexão do Poder Judiciário em relação à situação do ex-presidente Lula, né, na medida em que o STJ reduziu a sua pena. Vamos ver se isso se mantém, né, com essa... Porque é um direito, tudo bem, a gente sabe que o Lula tinha o direito à presunção de inocência, isso foi negado, a gente sabia que o Lula
não tinha provas que o atrelavam aos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mesmo assim, ele foi condenado por isso, já passou mais de 1 ano na sua prisão política, né, impedido, inclusive, de se manifestar, teve o seu direito o seu direito à liberdade de expressão restabelecido há pouco tempo atrás, com a histórica entrevista que ele concedeu aos jornalistas Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo, porém, realmente existe aí uma sombra de ilegalidade, né, em relação aos direitos do Lula, né, em tudo e que ocorre contra ele nesse processo da Lava Jato, né, nessas ações penais que, enfim, estão relacionadas ao ex-presidente Lula. Agora, Léo, tem um assunto aqui também importante, assim, interessante, eu diria curioso, que aconteceu hoje lá na Câmara dos Deputados, que foi uma manifestação do deputado pastor Sargento Isidório. Ele é do Avante, da Bahia, e fez lá uma espécie de intervenção, uma manifestação até um pouco teatral contra esse decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele se deitou no chão lá da Câmara, tinha uma arma na mão e tem vários papéis de manifestações contra essa medida, né? E aí ele, no meio de todas as pessoas, lá dizendo, você imagina todo mundo ter direito a armas? Você imagina como é que vai ser a discussão da reforma da Previdência se um político tiver armado e o outro também tiver armado? Se, pelo fato de ter sido chamado de tchutchuca, o Paulo Guedes já reagiu daquele jeito, você imagina como será agora, né, nas próximas reuniões da Câmara, do Congresso como um todo, em relação a essa reforma da Previdência, com todas as pessoas armadas, né? Como é que você avalia? Vamos imaginar aqui uma sessão tensa na Câmara, no plenário da Câmara, com deputados da situação e da oposição armados, querendo defender as suas posições a todo custo. Corre o risco da gente ter um bang-bang ali em pleno plenário da Câmara, embora saibamos que é proibido adentrar armado lá nas dependências da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo? Corre esse risco, você acha? Claro que corre esse risco, sim, Aquiles. Até porque a gente sabe que o Bolsonaro, para pagar deputados e senadores para que votem pela reforma da Previdência, ele está tirando dinheiro de tudo, né? Tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro de absolutamente tudo. Ou seja, o orçamento nacional ele vai ser dividido por deputados e senadores. Se tiver uma pessoa de esquerda lutando contra a reforma da Previdência, essa pessoa está lutando contra um deputado administrar 40 milhões de reais. É muita grana. É claro que esse cara vai ficar possesso e vai querer matar, sim, um deputado progressista que seja contra a reforma da Previdência. É muita grana que esses deputados podem perder se a reforma da Previdência não for aprovada. Mas ponto importante é que quem mais perde com a liberação das armas são os policiais. O Bolsonaro talvez seja o político mais covarde da história da humanidade, não pelo que ele está fazendo, mas pela incoerência dele se propor como sendo um presidente que vai proteger as instituições policiais e vai proteger as instituições militares, mas, no entanto, vai armar toda a população para que o único diferencial que existia entre as Forças Armadas e os militares, a Polícia Civil e o cidadão comum, que era poder andar armado, ele está tirando esse diferencial. Então, quando a gente pensa que um político da polícia sabe muito bem o perigo que é a polícia sair para combater o crime, sabendo que todo cidadão pode estar armado, a gente vê um pouco de coerência. Cara, qualquer policial que não esteja em conluio com fábrica de armas, sabe que a coisa mais desastrosa que existe para a sociedade e para o corpo policial é a liberação de armas para as pessoas. Olha, o diferencial da polícia é exatamente o fato de que a polícia pode andar armada. Mas se todo mundo pode andar armado, não tem mais diferencial. A polícia se torna vulnerável. Então eu acho muito coerente o posicionamento dele. O posicionamento dele, além de coerente, é um posicionamento de amor aos policiais. O que está sendo difícil é a gente mostrar isso para a polícia hoje em dia, né? Olha,
Imagine que antes você chegava num bairro para prender uma pessoa, os vizinhos brigavam com vocês, xingavam vocês porque não sabiam que aquela pessoa, não acreditavam que aquela pessoa teria cometido um crime. A família tentava puxar, tentava fazer e acontecer. Não, agora não vai ser assim. A vizinha que gosta do menino que está sendo preso vai pegar o revólver do pai e dar um tiro. Né? Os familiares agora, se forem 5, serão 5 apontando para a polícia. São coisas que colocam a polícia em situação de extrema vulnerabilidade. Agora, no debate, né, a gente sabe que não poderiam andar armados. Eu já vejo que a democracia caiu no momento que apareceu um armado, porque hoje existe a dúvida, será que tem alguém armado? Hoje, quando a esquerda vai se manifestar contra a reforma da Previdência, obviamente o que os deputados pensam é, olha, eu estou lutando contra a reforma da Previdência, mas eu sei que eu estou lutando contra esse cara ganhar 40 milhões de reais. Esse cara pode me dar um tiro, porque esse cara tá desesperado, seco para ganhar esses 40 milhões de reais, e eu tô lutando contra. Será que vale a pena eu lutar contra, sendo que esse cara pode estar armado? Então a democracia no Brasil, ela acabou completamente, né? Ela foi dizimada com essa ideia aí de arma para todo mundo, arma no Congresso. Por mais que seja proibido, se alguém entrou, já começa a dúvida nas pessoas que são contra a reforma. Olha, alguém entrou armado. Esses caras estão ganhando milhões para aprovar a reforma. Será que vale a pena eu falar contra a reforma, sendo que alguém pode estar armado? Né? São coisas bem loucas. A gente está vivendo num mundo tão surreal, né? Uma coisa que a gente, há 3 anos atrás, assim, nem imaginava, nem chegava nem perto, nem o mais lunático imaginaria que o Brasil chegaria a esse ponto, né? Que realmente qualquer coisa é possível. Concordo com você, Léo, acho que também a democracia brasileira está estraçalhada. É uma grande ingenuidade a gente ficar defendendo aqui que o Brasil é, hoje, um Estado democrático de direito, com todas essas barbaridades sendo perpetradas pelo governo e, vamos dizer assim, sob o olhar impassível, sob o olhar paralisante ou mesmo, enfim, que não faz nada das instituições, né, sob as bênçãos das chamadas instituições. Eu até fiz uma reflexão no Facebook hoje, Léo, dizendo que corre o risco da gente ter aí uma guerra civil sangrenta, com possibilidades de divisão territorial até, se esse ímpeto fascista de armamento, de milícia, de empoderar autoridades paraestatais que vão se fazer valer pela força e pela bala, com consequências gravíssimas. Num país que já mata 63 mil pessoas por ano em homicídios, você libera armamentos de uma maneira como libera bala, como libera doce para criança. Né? Realmente, considerando o que a gente já viveu nesses 5 meses de governo Bolsonaro, se a gente for fazer uma projeção para 4 anos, talvez nós não estejamos vivos para votar novamente no substituto do presidente Jair Bolsonaro, né? Daqui a 4 anos. Eu queria pedir as inscrições de vocês e também os likes nessa transmissão. A gente está com 3.500 pessoas ao vivo nesse momento. Temos pouco mais de 1.000 curtidas aqui nessa transmissão. Por favor, você que está aí nos assistindo, clique no joinha desse vídeo, compartilhe o link do Léo ao Quadrado de hoje, se torne um membro do canal, né, clicando ali em se tornar membro do canal. Quem puder e quiser fazer uma assinatura solidária do Brasil 247, nos ajuda bastante. Na verdade, esse é a melhor maneira de você apoiar financeiramente o Brasil 247. Para isso, você basta entrar em brasil247.com/apoio e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar ao 247, seja único ou mensal, e você ajuda a mídia independente, você ajuda a mídia progressista, você ajuda o Brasil 247 a continuar, né, nessa luta democrática contra a mídia hegemônica do país e levando também as informações que a grande imprensa sonega, como, por exemplo, essa manifestação dos estudantes da Universidade Federal Fluminense, que a Globo simplesmente ignorou dos seus jornais. A Cris Butner está dizendo aqui: quando minha filha for dormir na casa da amiguinha, vou querer ter conhecimento se naquela casa tem uma arma. Porque tem isso também, né, cara? Hoje você vai criando-se um pânico na sociedade, na população, e você não confia mais absolutamente em ninguém.
porque simplesmente o melhor amigo do seu filho, coleguinha do seu filho, o pai dele pode ser um bolsonarista ou pode ser um cidadão de bem, entre aspas, né? Que tem ali uma arma dentro de casa e você vai levar seu filho para, enfim, dormir na casa do coleguinha e você fica com essa questão na cabeça, né? Léo, a gente está chegando aqui ao final do Léo ao Quadrado de hoje. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. A gente teve uma falha técnica aqui no meio do programa, faltou energia aqui, eu caí, mas o Léo segurou a onda aqui, consegui retornar. Agradeço a vocês terem nos acompanhado até aqui. Léo, suas considerações finais aí, você tem programa hoje às 10h30, como é que está a sua programação? Fale aí para a gente, mande seu recado final. Exatamente, Aquiles, eu volto às 10h30, né? Eu tenho esse compromisso de lutar pela conscientização das pessoas que a gente tem um objetivo, que é trazer o Brasil de volta para os brasileiros, e esse objetivo passa pela conscientização do povo que o maior inimigo está lá fora e que a pauta tem que ser uma, Lula livre. Essa coisa de ficar tentando abrir 1 milhão de pautas não adianta. A gente tem que abrir uma frente de batalha de um Brasil unido contra o inimigo que está fora do Brasil e não contra o inimigo dentro do Brasil. Aqui dentro somos todos brasileiros e que a pauta tem que ser Lula livre. Qualquer outra pauta é desvio de atenção. Então eu volto às 10h30. Muito obrigado, Aquiles, e até o próximo Léo ao Quadrado com você participando. Legal, eu que agradeço, eu gosto muito de participar desse programa aqui. Sempre que o Léo me escala para participar aqui, eu fico muito satisfeito. Queria agradecer imensamente aqui um super chat do Hélio Tortola, que diz: o governo que tem um guru como o ovário de cavalo não vai além disso que está aí. Então fica aí, concordo plenamente. Acho que, inclusive, o ovário de cavalo, como você está dizendo aí, Hélio, tem uma função fundamental, que é a de humilhar, que é a de enxovalhar, que é a de achincalhar generais, militares, que dedicaram a sua vida toda a uma causa e hoje estão aí constrangidos, né? Estão, assim, envergonhados de estarem participando de um governo onde eles não têm moral nenhuma, né? Então é isso, gente. Daqui a pouco tem Boa Noite 247 com Gisele Federici, Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, Aquiles. Eu volto pelo canal do Estopa. Lembrando que às 10h30 pelo canal do Estopa. Muito obrigado e até lá. Quem não foi inscrito, por favor, se inscreva. Até mais, pessoal. Valeu.